Eu quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você sabe me dizer o que o seu celular, a energia elétrica e todos os veículos de transporte têm em comum? Se você pensou que é o fato de todos esses itens serem fundamentais para o funcionamento e organização da nossa sociedade hoje, você está certo. Mas existe algo ainda mais básico conectando tudo isso: o aço. Esse material está em praticamente tudo ao nosso redor e há mais de um século uma empresa brasileira vem moldando o mundo com ele. A Gerdau, que começou como uma fábrica de pregos no Rio Grande do Sul, hoje é uma gigante global do aço, presente em 10 países e líder em reciclagem de sucata na América Latina. Quer saber como tudo isso aconteceu? Então vem comigo. Eu sou a Isis Franco e você está na AUVP Capital. Seja muito bem-vindo! E antes de mergulharmos na história da Gerdau, vamos fazer um raio-x para entender quem é essa gigante do aço nos dias de hoje. Afinal, nada melhor do que conhecer o presente antes de revisitar o passado, certo? Então vamos lá. A Gerdau é a maior produtora brasileira de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas, além de ser líder global em aços especiais. A empresa está presente em 10 países, operando 29 unidades produtoras de aço e empregando cerca de 30 mil colaboradores ao redor do mundo. Isso já dá uma ideia da dimensão do que estamos falando, né? Além de produzir aço, a Gerdau também é uma referência em sustentabilidade. Cerca de 73% de todo o aço que produz vem de sucata reciclada, o que a torna a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. Por ano, são reciclados mais de 11 milhões de toneladas desse material. Outro destaque são suas operações em minério de ferro, com 2 minas em Minas Gerais que abastecem suas próprias usinas. E falando em usinas, as operações da Gerdau estão espalhadas por diversos estados brasileiros, com unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e no Ceará. A Gerdau está listada nas bolsas de valores de São Paulo, na B3 e na de Nova York, na NYSE, sob os códigos GGBR3, GGBR4 e GGB, respectivamente. Até o terceiro trimestre de 2024, a empresa havia divulgado que os seus lucros líquidos haviam chegado a 17,4 bilhões de reais. Então, o que podemos dizer? Podemos dizer que estamos todos ansiosos aguardando aí a divulgação completa dos resultados da Gerdau do último ano. E o que isso também tem a nos dizer é que você, eu e nós, pessoas interessadas no mercado financeiro, devemos estar informados e de olho nessa empresa aqui. Agora que já temos esse panorama, é hora de voltar no tempo e descobrir como tudo isso começou. Em 1869, um jovem alemão chamado Johannes Heinrich Caspar Gerdau desembarcou no sul do Brasil, com um olhar de quem buscava mais do que novas terras. Ele queria construir algo significativo. Com apenas 20 anos e uma formação em contabilidade, João, como ficou conhecido por aqui, começou sua jornada em Agudo, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Lá, trabalhava como agricultor e comerciante, vendendo de tudo um pouco, de sal a ferramentas e até pregos. Não demorou para João perceber que o comércio era sua verdadeira vocação. De Agudo, ele expandiu para Cachoeira do Sul, onde abriu uma imobiliária e um armazém. Movido pela ambição de conquistar mercados maiores, a família mudou-se para Porto Alegre em 1895. Foi na capital gaúcha que João encontrou a oportunidade que marcaria o início de um legado centenário. A compra, em 1901, da fábrica de pregos Ponta de Paris, um empreendimento que na época não era exatamente promissor. A fábrica, então um negócio modesto, logo foi assumida por Hugo, o filho mais velho de João. Hugo não apenas modernizou as operações, mas também trouxe uma abordagem inovadora. Para contornar os problemas com arames enferrujados importados, ele criou um processo de limpeza do material, garantindo pregos de qualidade superior. Os produtos eram cuidadosamente embalados e marcados com o selo Garantia Gerdau. Uma jogada que fidelizou clientes e expandiu os negócios além do Rio Grande do Sul. Enquanto o mercado local crescia, os desafios não davam trégua. A logística no início do século XX era uma tarefa dificílima. Transportar produtos do extremo sul para outras partes do Brasil era caro e demorado. Ainda assim, a fábrica de pregos Hugo Gerdau, como foi rebatizada em 1916, começou a alcançar novos mercados, do Rio de Janeiro ao Nordeste. A ascensão do negócio coincidiu com uma transformação maior no Brasil, que começava a se industrializar. Hugo, ao lado do irmão Walter, participou ativamente desse movimento.
ajudando a fundar associações industriais do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a família mantinha uma conexão cultural com a Alemanha, onde as filhas de Hugo foram estudar. Essa visão cosmopolita e o foco na educação moldariam o perfil empresarial da Gerdau nas décadas seguintes. Com a morte de João em 1917, Hugo assumiu definitivamente o controle da fábrica. Foi um período de expansão constante, mas também de desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a escassez de matéria-prima expôs a vulnerabilidade da empresa, que dependia de arames importados. Essa limitação se tornaria o ponto de partida para mudanças drásticas nos seus negócios. Mas isso só ocorreria após a entrada em cena de um genro visionário, Kurt Johann Peter. Ao longo das primeiras décadas, a Gerdau deixou de ser um pequeno armazém colonial para se firmar como um dos principais fornecedores de prego do Brasil. João Gerdau lançou as bases, mas foi a próxima geração que começaria a transformar o negócio em algo muito maior. A partir de 1948, o grupo deixaria para trás a exclusividade dos pregos para explorar um novo universo, o aço. Quando Kurt Johann Peter entrou para a família Gerdau em 1930, ao se casar com Elda Gerdau, filha de Hugo, ninguém imaginava o impacto que ele teria na história da empresa. Kurt trouxe consigo uma visão refinada de negócios, adquirida durante sua carreira como diretor do banco alemão Transatlântico, uma subsidiária do banco Deutsche Bank. Seu conhecimento financeiro e experiência internacional seriam fundamentais para dar à Gerdau o impulso necessário para se consolidar no mercado siderúrgico. Em 1946, após o falecimento de Hugo, Kurt assumiu a direção da empresa. Sua liderança trouxe modernização e uma visão de longo prazo, elementos que transformariam a Gerdau de uma fabricante de pregos em um dos maiores grupos siderúrgicos das Américas. O primeiro grande marco dessa nova era foi a aquisição da siderúrgica Rio-Grandense, em 1948. Essa compra não foi apenas um passo estratégico para a empresa, e marcou a entrada definitiva da Gerdau no mercado de aço. Até então, a fábrica de pregos dependia da importação de matéria-prima, uma vulnerabilidade que ficou evidente durante a Segunda Guerra Mundial. A aquisição da usina mudou esse cenário, garantindo maior independência e controle sobre a produção. A liderança de Kurt também foi marcada por um foco na profissionalização da gestão. Até então, muitas empresas familiares no Brasil operavam de forma mais intuitiva e centralizada. Kurt, no entanto, acreditava no poder de formar equipes sólidas baseada na preparação e habilidades de cada membro da equipe. Ele instituiu uma cultura empresarial que valorizava a qualificação técnica, algo raro na época. Foi durante a sua gestão que a Gerdau começou a buscar benchmarking internacional, trazendo as melhores práticas do setor siderúrgico global para dentro da empresa. Nos anos 60, a Gerdau deu seus primeiros passos no mercado financeiro, algo essencial para sustentar suas ambições de crescimento. Em 1967, a empresa realizou seu primeiro lançamento público de ações nas bolsas do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa abertura de capital marcou o início de uma relação com o mercado financeiro, que seria crucial para financiar as grandes expansões e aquisições futuras. A década de 70 consolidou ainda mais a posição da Gerdau no mercado nacional. Além das novas usinas, a empresa começou a investir em infraestrutura logística, garantindo maior eficiência no escoamento de sua produção. Ao mesmo tempo, Kurt preparava a transição de liderança para os seus filhos, criando uma governança estruturada que permitiu à família manter o controle do grupo, mesmo com o aumento da participação de acionistas externos. Sob a liderança de Kurt Johann Peter, a Gerdau deixou de ser uma fabricante regional de pregos e se tornou um player relevante no setor de siderurgia no Brasil. As bases estavam lançadas para a próxima etapa, expandir as operações para além da fronteira nacional. Essa nova fase seria conduzida pela quarta geração da família Gerdau Johann Peter, que assumiu o comando da empresa no início dos anos 80. Com a visão estratégica e os investimentos de Kurt, a Gerdau não apenas superou os desafios de seu tempo, mas também se posicionou como uma empresa preparada para o futuro. A história da transformação estava longe de acabar. Na verdade, ela estava apenas começando. O próximo capítulo traria desafios ainda maiores e a consolidação de sua presença no cenário internacional. A transição do comando para a quarta geração da família Gerdau Johann Peter no início dos anos 80 marcou um novo momento na trajetória da empresa. Germano, Klaus, Jorge e Frederico assumiram posições estratégicas na liderança, determinados a levar a Gerdau além do sul do Brasil. Com um legado de modernização deixado por Kurt Johann Peter,
o grupo tinha um objetivo claro: expandir sua presença nacional e garantir competitividade em um mercado cada vez mais integrado. A estratégia de expansão para outros estados brasileiros começou ainda na década de 60, mas foi durante a liderança da quarta geração que ela se intensificou. O foco era simples: construir e adquirir usinas próximas aos grandes mercados consumidores para resolver aquele grande obstáculo que eles tinham, que era a logística da época. Um dos marcos dessa estratégia foi a inauguração da Aço Norte, em Pernambuco, em 1969, consolidando a entrada da Gerdau no Nordeste. Essa unidade trouxe um novo mercado para a empresa e simbolizou a capacidade do grupo de adaptar seu modelo de negócios a necessidades regionais. Na década seguinte, a Gerdau manteve esse ritmo acelerado de expansão. Em 1971, foi inaugurada a Cosiguá, no Rio de Janeiro, e aberta a primeira filial da comercial Gerdau em São Paulo. A presença nesses estados estratégicos aproximou a empresa dos maiores centros industriais do Brasil. Essas novas unidades seguiam um modelo de mini-mills, que nada mais eram do que pequenas usinas de aço que, apesar de seu pequeno porte, tinham capacidade de produção eficientemente alta. Ainda com o objetivo de resolver de uma vez por todas seus desafios com a tal da logística, nessa época a Gerdau passou a investir em terminais portuários e transportes ferroviários, garantindo o escoamento de sua produção de forma mais ágil e competitiva. Um exemplo desse esforço foi a construção do terminal portuário Gerdau, no Espírito Santo, que se tornaria uma peça-chave para a operação da empresa. Ao mesmo tempo, a Gerdau diversificava seu portfólio de produtos, ampliando sua capacidade de atender diferentes indústrias. Um marco importante foi a aquisição da siderúrgica Piratini, no Rio Grande do Sul, em 1992, que marcou a entrada da empresa no segmento de aços especiais. Esses produtos mais sofisticados e de maior valor agregado permitiram a Gerdau atender setores como a indústria automotiva e de máquinas. A expansão nacional da Gerdau também foi impulsionada por uma visão estratégica de longo prazo, que incluía a inovação tecnológica e uma gestão eficiente. Durante esse período, a empresa começou a implementar práticas avançadas de qualidade, influenciada por consultores como Vicente Falcone, que trouxeram conceitos de gestão baseados em processos e melhoria contínua. Essa abordagem aumentou a eficiência operacional da Gerdau, preparou a empresa para competir em mercados mais exigentes. Mas como a gente bem sabe, todo crescimento envolve desafios. É claro que nem tudo são flores. Com o crescimento e expansão da empresa para diferentes regiões do Brasil, a Gerdau passou a enfrentar desafios culturais, porque cada unidade enfrentava realidades econômicas e sociais distintas. Para lidar com isso, a empresa investiu na integração cultural, promovendo programas de capacitação e desenvolvendo líderes locais. Essa diversidade de experiências acabou se tornando um dos grandes diferenciais da Gerdau, que passou a se ver não apenas como uma empresa gaúcha, mas como uma companhia agora de fato brasileira. No final dos anos 90, a Gerdau havia se consolidado como uma das maiores empresas siderúrgicas do Brasil, com presença em todas as regiões do país. Mas os irmãos Johann Peter sabiam que, para garantir a sobrevivência e a relevância da empresa no século XXI, era preciso ir além das fronteiras nacionais. A década seguinte traria o desafio de competir em um cenário global, com novas aquisições internacionais e a busca por mercados mais amplos. A Gerdau estava pronta para dar o próximo passo. Da conquista do mercado brasileiro à ambição de se tornar uma multinacional. A partir do início dos anos 2000, o grupo passaria a ser reconhecido não apenas como um líder nacional, mas como um gigante global do aço. Mas essa história eu te conto agora. No final dos anos 70, a Gerdau já havia consolidado sua posição como uma das principais siderúrgicas do Brasil. O mercado nacional, embora ainda com potencial de crescimento, já não era suficiente para atender às ambições da família Johann Peter, agora na liderança da empresa. Era hora de expandir as fronteiras. O desafio? Transformar uma fabricante nacional de aço em uma multinacional brasileira capaz de competir com gigantes globais. O primeiro grande passo na internacionalização foi dado em 1980, com a aquisição da siderúrgica Laiza, no Uruguai. Essa compra foi mais do que um marco simbólico. Ela representava o início de uma estratégia que seria repetida em diferentes países. A lógica era simples, mas eficaz: adquirir empresas locais já estabelecidas, modernizá-las e integrá-las à estrutura do grupo. A Laiza, que até então era uma pequena operação, se tornou a base para a expansão da Gerdau na América Latina.
A década de 80 trouxe mais avanços no mercado internacional. Em 1989, a Gerdau atravessou as fronteiras sul-americanas e chegou à América do Norte com a aquisição da Curtis Steel, no Canadá. Foi a primeira vez que a empresa operava em um mercado tão desenvolvido, o que trouxe desafios novos, como lidar com regulamentos mais rigorosos e a necessidade de adaptação a práticas locais. Mesmo assim, a Curtis se tornou um modelo para futuras aquisições na região. Na década seguinte, a expansão se intensificou. Em 1997, a Gerdau se associou à Aço Minas, em Minas Gerais, e deu outro passo internacional com a aquisição de uma usina na província de Santa Fé, na Argentina. Esses movimentos consolidaram a presença do grupo na América do Sul e o consolidaram como um dos maiores produtores de aço da região. Mas foi em 1999 que a Gerdau alcançou um marco importante no mercado financeiro internacional. Suas ações passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE. A listagem trouxe maior visibilidade global e acesso a capital estrangeiro, essencial para financiar o ritmo acelerado de aquisições. Foi uma decisão ousada, mas estratégica, que colocou a Gerdau em pé de igualdade com as grandes siderúrgicas do mundo. Nos anos 2000, a Gerdau continuou sua marcha global. Em 2001, a empresa assumiu o controle da Amir Steel, nos Estados Unidos, o que a transformou em um dos maiores players de aços longos na América do Norte. Nos anos seguintes, o grupo expandiu ainda mais sua presença internacional, adquirindo operações no México, Peru e Colômbia. Em cada novo mercado, a Gerdau aplicava o mesmo modelo de negócios: modernizar as operações locais, integrar processos e adaptar-se às condições do mercado. Essa fase de expansão também trouxe aprendizados importantes. Ao entrar em mercados globais, a Gerdau precisou ajustar sua estrutura de gestão e adotar práticas de governança mais transparentes, exigidas por investidores internacionais. Embora a expansão internacional tenha sido um sucesso do ponto de vista estratégico, ela também trouxe desafios financeiros. A necessidade de modernizar as operações adquiridas e de integrar culturas organizacionais diversas exigiu investimentos significativos. Além disso, a volatilidade dos mercados globais colocou pressão sobre a empresa, que precisou ajustar seu portfólio ao longo do tempo para garantir a rentabilidade. Apesar desses desafios, a Gerdau emergiu como uma das poucas empresas brasileiras a conquistar uma presença global significativa. Ao final dos anos 2000, o grupo operava em mais de 10 países, com destaque para suas operações na América do Norte e América Latina, que se tornaram as principais fontes de receita. O próximo capítulo da história mostraria como a Gerdau usaria sua experiência internacional para enfrentar desafios internos e externos, e como começaria a se preparar para um futuro cada vez mais focado em inovação e sustentabilidade. Depois de conquistar os mercados nacional e internacional, a Gerdau percebeu que era hora de ajustar a bússola. O aço continuava sendo o coração do negócio, mas o futuro exigia mais: a inovação, sustentabilidade e uma mudança cultural profunda. Afinal, o mercado global não perdoa quem insiste em fazer as coisas como sempre foram feitas. No final da década de 2000, a Gerdau começou a diversificar suas operações. A produção de aço seguia forte, mas a empresa identificou novas oportunidades. Em 2013, deu início à produção de aços planos na usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, um movimento que ampliou seu portfólio e atraiu novos clientes. Mas não parou por aí. Em 2019, a Gerdau criou a Digital Factory, um núcleo voltado para acelerar a transformação digital dentro da companhia. Designers, cientistas de dados e estrategistas passaram a trabalhar em conjunto para digitalizar processos e tornar a Gerdau mais ágil e eficiente. Nesse mesmo período, a sustentabilidade deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma prioridade estratégica. A Gerdau já era a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina, transformando mais de 11 milhões de toneladas desse material em aço todos os anos. Mas a empresa decidiu em 2021 lançar projetos mais ambiciosos, como a construção de parques fotovoltaicos em Minas Gerais e no Texas, reforçando seu compromisso com energia limpa. Além disso, investiu na Gerdau Grafene, uma iniciativa que explora as aplicações do grafeno, um material inovador e versátil que pode revolucionar indústrias inteiras. Essas mudanças, é claro, não aconteceram sem um empurrão interno. A transformação cultural iniciada em 2014 foi fundamental para redefinir como a Gerdau operava.
Estruturas hierárquicas foram revistas, processos simplificados e a colaboração ganhou espaço. Em 2018, a empresa quebrou uma tradição centenária. Gustavo Werneck foi nomeado CEO, tornando-se o primeiro líder fora da família Gerdau Johann Peter a assumir o comando. Mas não pense que foi tudo um mar de rosas. Transformar uma organização tão grande quanto a Gerdau é como virar um navio cargueiro em um canal estreito. Exige paciência, planejamento e, muitas vezes, criatividade para lidar com imprevistos. Por exemplo, a empresa precisou vender ativos na Índia e reorientar suas operações para focar nas Américas, onde já tinha mais experiência e mercado consolidado. E o que dizer da transformação digital? A empresa não ficou para trás nessa corrida. Plataformas como a eGerdau simplificaram o relacionamento com clientes e fornecedores, enquanto o Hub de Data e Analytics fortaleceu a tomada de decisões baseada em dados. Em outras palavras, a Gerdau abraçou a ideia de que, no século XXI, dados são tão valiosos quanto matéria-prima. O próximo capítulo mostrará como a Gerdau está enfrentando os desafios atuais e o que está fazendo para se manter relevante em um mercado global cada vez mais competitivo. Com mais de um século de operações, a Gerdau segue sendo uma peça-chave no setor de siderurgia. Mas o cenário atual traz desafios que colocam à prova sua capacidade de adaptação. Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, marcado por demandas ambientais, oscilações econômicas e novas tecnologias, a empresa enfrenta questões que vão moldar os próximos capítulos de sua história. Nos últimos anos, a Gerdau tem ampliado seu campo de atuação, com iniciativas que vão além da produção de aço. Em 2024, a empresa ganhou destaque no setor de tecnologia, ao ser premiada pela Gerdau Graphene, que nós falamos aqui, lembra? Que desenvolve aplicações para o grafeno, incluindo embalagens plásticas mais sustentáveis. O que podemos perceber é que a Gerdau está buscando alinhar suas operações às crescentes demandas por práticas mais sustentáveis. Em 2025, a empresa anunciou a aquisição de pequenas centrais hidrelétricas no Mato Grosso, ou seja, ela está investindo também em energia renovável. Essas aquisições complementam outros investimentos em energia limpa, como os parques solares em Minas Gerais e no Texas. Contudo, o setor de aço é um dos mais intensivos em emissões de carbono e a Gerdau, como outros players do mercado, enfrenta a pressão de reduzir significativamente sua pegada ambiental nos próximos anos. No mercado financeiro, a Gerdau segue movimentando suas peças. Agora, em janeiro de 2025, a empresa anunciou um programa de recompra de ações, uma ação que foi vista com bons olhos pelo mercado. Ainda assim, nem tudo é previsível. Com operações em diversos países, a empresa enfrenta desafios relacionados à instabilidade econômica e à competição global, especialmente de siderúrgicas chinesas que, com o apoio estatal, conseguem operar com custos menores. Além disso, o setor está em um momento de transição tecnológica e o sucesso a longo prazo dependerá da capacidade da Gerdau de equilibrar tradição com inovação. O que podemos esperar daqui para frente? A Gerdau parece focada em diversificar suas operações, fortalecer sua posição como referência em práticas sustentáveis e se posicionar de maneira mais competitiva em mercados estratégicos. No entanto, a volatilidade econômica global, as mudanças climáticas e a rápida evolução tecnológica indicam que os próximos capítulos serão desafiadores e decisivos. Em resumo, a Gerdau se encontra em uma encruzilhada que define muitas empresas centenárias. Como se reinventar sem perder o que a trouxe até aqui? O que está claro é que, para quem acompanha o setor, vale a pena ficar de olho nos próximos passos dessa gigante brasileira. Afinal, seu futuro promete ser tão complexo e fascinante quanto a sua história até agora. Hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve aqui na AlvP Capital. Esse foi mais um vídeo da AlvP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG. E olha, a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar no link aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes.